andando no poder. Atos capítulo 1 e verso de número 8. Aleluia. Não esquece que eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a palavra de Deus. E ela tem poder, irmão. Ela é poderosa. Ela é inerrante. Ela é infalível. Então, quando eu leio a palavra aqui, você recebe, corresponde aí. Atos, capítulo de número 8, capítulo de número 1, e eu leio aqui o versículo de número 8. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Meu amigo Espírito Santo, o Senhor sabe quanto eu amo falar de Ti, mas melhor do que falar do Senhor é estar com o Senhor, é sentir a Tua presença, o Teu mover. E eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor já manifesta a Tua presença aqui através do Teu meigo e doce Espírito. Pai, que nós estejamos aqui cooperando, sejamos aqui colaboradores daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Não permita que de nenhuma forma eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, a minha oração não é para que o Teu Espírito Santo venha, porque eu sei que Ele já veio, eu sei que Ele já está aqui. A minha oração é para que ninguém fique indiferente a essa presença, mas que nós estejamos tão expostos, tão sensíveis a essa presença, que se preciso for, nós pararemos de pregar para adorar, para louvar, Senhor, para sentir a ação do céu na terra. E nós pedimos, cumpre aqui tudo quanto o Senhor já reservou e preparou para essa noite, em nome de Jesus, amém. Alguém já disse que as últimas palavras de um homem, de uma pessoa, são as mais importantes, que alguém sempre guarda para o final a melhor parte. Então nós considerarmos as últimas recomendações, os últimos conselhos de alguém é muito importante. Mas hoje o que nós estamos ouvindo aqui são algumas das últimas palavras, das últimas recomendações, as últimas direções, instruções que Jesus está dando aos seus discípulos. Ele está falando aqui aos discípulos acerca das recomendações que eles deveriam ter, que eles deveriam se posicionar. Ele está falando ali acerca daquilo que está por acontecer. Quando nós lemos alguns versículos anteriores ao versículo de número 8, nós vamos encontrar Jesus dizendo aos discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, não saiam. Ele vai dizer: esperem pela promessa do meu Pai, permaneçam em Jerusalém. Sabe, Jerusalém, ela é conhecida como a cidade da paz, é conhecida como a cidade da integridade. Jerusalém significa a posse da paz. Jesus está dizendo assim: olha, gente, algumas das minhas últimas recomendações é essa: não saiam de Jerusalém, fiquem e aguardem pela promessa de meu Pai. Promessa que nós encontramos lá em Lucas capítulo 3, verso 16, Lucas 24, 49, Joel capítulo 2 e versículo 28. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Jesus está falando acerca dessa promessa.
a promessa do Espírito Santo. E hoje nós, tanto tempo depois, olhamos para esse texto e nos perguntamos, mas qual a importância dessa promessa? Será que você, como um bom cristão, já procurou entender qual é o sentido, qual é o propósito, o valor do cumprimento dessa promessa, da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas? E aí nós vamos entender que a importância dessa promessa é porque ela capacita os discípulos para serem testemunhas. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Tem discípulos pentecostais aqui? Eles vieram para o culto hoje, aleluia! Então a importância, uma delas é porque ela nos capacita para sermos testemunhas. A importância do batismo é porque ele marcaria o início da igreja. A igreja nasce ao derramar do Espírito Santo. A igreja nasce na manifestação do Espírito Santo. A importância do derramado, o cumprimento dessa promessa, é que ela introduziria os dons na igreja. Ela traria o poder do Espírito sobre a vida daqueles que creem. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, meditando nesse único versículo, mas tão poderoso, tão rico, tão cheio de poder, tão cheio de realidades, tão cheio de verdades para nós. E Lucas começa escrevendo e falando dessa forma: mas receberão. Quem gosta de receber algo aí, irmão? Aleluia, fim de ano, né? Quem não gosta? E ele começa dizendo isso: mas receberão. Jesus está dando as últimas instruções, as últimas recomendações, está falando aos seus discípulos, e ele está dizendo: gente, vocês vão receber algo, vocês vão receber, vai chegar o momento de receber. Ele está falando que eles receberiam, ou seja, que algo viria sobre eles. E sabe o que eu acho lindo? Que Jesus não deixa no suspense, Jesus não deixa no encoberto, Jesus não deixa você na dúvida, não me deixa na dúvida, ele não deixa os discípulos, ele vai dizer: mas vocês receberão poder. Ele fala que a gente vai receber, que eles iriam receber, que os discípulos iriam receber, mas aí ele fala o que eles receberiam, e eles receberiam poder. Tem alguém aqui que gostaria de ter mais poder na sua vida cristã? Tem alguém aqui que já entendeu que precisa de mais poder para caminhar nessa vida? Então, essa palavra poder, quando a gente pega o original grego e traduz, ela é dinamis, poder. Essa é a original grega dessa palavra. E esse dinamis significa o quê? Força sobrenatural, capacidade que vem de Deus. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para os discípulos? Fiquem em Jerusalém, até que a promessa do meu Pai se cumpra. Atos, ele está dizendo, o versículo 8 ele vai dizer: mas receberão dinamis, capacidade de Deus, força, não tem alguém que recebe isso? Receberão capacidade de Deus, força sobrenatural, não é esforço humano. Você está entendendo a grandeza do que eles receberiam? Você está entendendo o que Jesus está prometendo? O poder, o dinamis, a capacidade de fazer acontecer, de produzir efeitos reais, de trazer a existência, né? De viver milagres, de viver cura, de viver Irmão, esses dias eu tive uma experiência, né? E é natural, não é sobrenatural, é natural. Minha esposa estava fraca, fez uns exames e ela descobriu que precisava tomar a B12 lá. E sabe o que tem? Tem na cidade uma farmácia que faz fila por causa da B12. Porque as pessoas tomam. Eu não vou entrar nas propriedades porque eu não sei. Mas onde eu quero chegar? Eu tenho fé
que nós vamos viver tempos onde vão fazer fila para entrar na igreja, para andar debaixo do poder, para andar debaixo do dinamis, para andar debaixo da capacidade de Deus, para andar debaixo do fortalecimento sobrenatural. Ei, aonde você tomou essa injeção aí que te deixa assim? Você vai dizer, sabe o que é isso? Isso não é B12, não é B não sei o que, não é sei o que lá, não é vitamina. Isso aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. E eu creio que vai acontecer. Então essa palavra, dinamis, poder, olha que lindo. Essa palavra, ela é a origem da palavra dinamite. Você está querendo dizer, pastor, que alguém cheio do Espírito Santo é uma dinamite na mão de Deus? Deixa eu perguntar, o que você é hoje na mão de Deus? O que você é hoje nas mãos do Senhor? Porque uma coisa é eu querer que Deus ponha na minha mão o que eu quero, outra coisa é eu ser na mão de Deus aquilo que Ele quer. Uma dinamite. Ah, meu Deus, eu já disse aqui que eu queria ver minhas fotos lá na Times Square do inferno. Os demônios tudo louco, dá um jeito de parar esse cara. Eu queria, como Elias, quando Elias chega diante de Acabe, és tu perturbador de Israel? Irmão, deixa eu te dizer, o mundo já te chamou de perturbador? Ou será que ele te chama de colaborador? Será que a gente perturba o mundo? Será que a gente perturba o inferno? Será que a gente está fazendo? Eu quero crer que nós vamos ser dinamite. Os demônios vão ver, tá lá, tá vindo uma dinamite de Jeová lá. Tá vindo alguém carregado, é TNT pura. Dinamite. Irmão, para que serve dinamite? Para que a gente usa dinamite? Não sei se você entendeu. Deus está falando, olha, vai ter capacidade, vai ter fortalecimento divino, vai ter poder. E eu vou comparar uma dinamite. Você já viu o que o dinamite faz? A dinamite é o poder para irromper. A dinamite é aquela que tira toda obstrução no caminho. Aleluia. A dinamite é aquela que abre caminho onde não existe. A dinamite é aquela que acaba com qualquer bloqueio. Aleluia. E esse poder está em nós. Esse poder do Espírito Santo. Deus não quer que a gente seja só frequentador de culto. Fala para o irmão, sacode ele aí. Deus não quer ver você só frequentando culto. Não, você é dinamite. Não, usa a fé. E olha bem nos olhos dele e diz, você é dinamite nas mãos de Deus. Eu vejo dinamis de Deus na tua vida. Aleluia. Então, para que serve dinamite? Para tirar impedimentos do caminho, para tirar obstáculos, para tirar barreiras. E aí a gente vai entendendo essa capacidade, esse poder. O que ele está falando, vocês receberão. Fica posicionado, fica em Jerusalém, fica na casa da paz, fica na casa da integridade, fica no posicionamento de paz. Aleluia. Que é aí nesse lugar que você vai receber poder aleluia, poder dinamite. Só que a gente precisa entender, irmão, que esse dinamis, ele tem origem. Esse dinamis tem fonte. Esse dinamis, esse poder, ele tem dono. Aleluia. Alguém quer saber? O dono desse dinamis, o doador, o compartilhador, o operador, aleluia, se chama Espírito Santo de Deus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Pastor, eu não estou sentindo poder. Está faltando poder? Está faltando comunhão com o Espírito Santo. Estou me sentindo fraco. É o crente galinha da Angola. Estou fraco. Está sentindo fraco? Está faltando a presença daquele que é forte. Esse poder, essa força, a fonte é o Espírito Santo. A origem é o Espírito Santo. O doador é o Espírito Santo.
É Ele que doa, é Ele que compartilha, é Ele que derrama, é Ele que capacita, é Ele que habilita, é Ele que faz todas as coisas, todas. Ele nos capacita para fazer aquilo que humanamente nós não faríamos, irmãos. Ele nos torna capazes de chegar aonde nós não conseguiríamos chegar, fazer o que nós não conseguiríamos fazer, mas Ele pode, Ele pode. Então esse poder do Espírito Santo, ele faz com que as pessoas vejam Cristo nas nossas vidas. Esse poder do Espírito Santo, né? A gente fala do cristão e eu já disse isso. A gente romantiza e a gente acha que ser cristão é só ser um pequeno Cristo. Mas ser cristão é muito mais do que isso. A palavra cristão significa, ela fala de alguém que é um servo e que esse servo tem um Senhor. Cristão significa alguém que é um aluno e tem um mestre. Está entendendo como é forte a palavra cristão? Se você fala que você é cristão, então você é um servo que tem um Senhor. Se você se chama de cristão, você é um aluno que tem um mestre. Você é alguém que não é dono de si mesmo. Existe alguém que é o teu Senhor. Está entendendo? E é esse poder do Espírito Santo que capacita, que nos capacita a ter uma vida na qual as pessoas vão ver que Jesus nasceu na nossa vida. Ah, irmão, não tem nada mais triste do que você falar para alguém, fulano é crente, a pessoa olhar e dizer, é crente? Tem nada mais, não tem, irmão, não tem nada pior do que você falar assim, nossa, sou crente há 10 anos, a pessoa olhar e falar, tudo isso? Eu nem percebi. É esse poder que nos capacita a ter uma vida na qual Jesus é manifesto, na qual as pessoas olham e dizem, Jesus nasceu ali, olha Jesus, olha Jesus está naquela vida, Jesus está naquela casa, Jesus está naquela, eu me lembro Lucas 1, aleluia, quando o anjo vem anunciar a Maria o que estava para acontecer, lembra? Quando o anjo Gabriel vem para falar a Maria, o que vai acontecer é grande, o ano não acabou, mas eu quero ter fé para declarar que coisas grandes ainda vão acontecer nesses restantes de dias. Eu creio, tenha fé, se posicione, fica em Jerusalém, fica no lugar da integridade, fica no lugar da paz. Olha, grandes coisas vão vir, de você vai nascer o Filho do Deus Altíssimo, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Irmão, o que você faz quando anunciam para você que algo grande vai acontecer? Irmão, eu não fico com cara de paisagem. Falo, opa, eu recebo, vamos embora. Dá um misto de medo com ansiedade, sim ou não? Com o desejo de ver acontecer. Eu penso Maria ouvindo isso. E aí Maria vai dizer assim, não pode ser, não tem como, eu não tenho relação com o homem, não pode ser, porque eu não tenho relação com o homem. Deixa eu dizer, o que vai nascer de Maria não tem a ver da relação com o homem, tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. O anjo vai dizer, descerá sobre você, aleluia, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O que vai nascer de você não é resultado de transação humana. Para de buscar em negócios, para de buscar em pessoas aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Vai buscar mais um sócio, vai buscar mais um investidor, vai buscar mais um trabalho, vai buscar mais não sei o que. Não, irmão, busca mais do Espírito Santo, busca mais do Espírito Santo, que quando Ele agir, Ele vai fazer aquilo que mais ninguém pode. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e vai gerar. Vão olhar e vão dizer, Jesus nasceu ali. O que é que mudou? O que é que mudou na vida de Maria? Agora ela está carregando Jesus. O que é que mudou na vida aí do João, da Maria, do Pedro? Aí mudou na vida do Roberto, mudou na vida de vocês aí, que agora alguém vai olhar e vai dizer, está carregando Jesus. Jesus está ali, Jesus está nessa vida. Jesus está sendo formado ali, está sendo carregado ali. O dom, o poder do Espírito. Deus não derrama o seu poder por derramar, querido. Deus não derrama sem motivo. Deus não derrama sem propósito. Cadê os homens aí que tem carro? Os homens que enchem o tanque aí.
eu já nem sei mais como é encher tanque. Meu carro anda na unção, no óleo, no azeite. Mas quem é que enche tanque de carro para ficar parado? Nem Deus. O propósito de Deus encher. Tem propósito para Deus encher. Deus não enche para a gente deixar na garagem. Deus não enche para a gente ficar parado. Deus não enche para a gente se encher. Não, não. Ele enche para cumprir propósito. Ele enche para cumprir propósito divino. Então, olha o que Jesus está dizendo. Vocês vão receber poder. Aleluia. Dá glória a Deus pelo poder. Aleluia. O poder. Quando você vai receber? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. Quantos podem dar glória a Deus pelo Espírito Santo? Aleluia. Quantos podem celebrar a Jesus pelo Espírito Santo? Aleluia. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E aí agora entra o propósito. Deus não derrama por derramar. Deus não libera por liberar. Deus tem propósito. Quem é que está falando aqui? Jesus está dizendo. Lembra, são as últimas palavras de Jesus dizendo: olha, fiquem em Jerusalém, aguardem pela promessa do meu Pai. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E agora eu entro no propósito. Ele está dizendo: vai vir o poder, vai vir a força, vai vir a capacitação divina. Mas isso tem um porquê. Isso tem um propósito. Para quê, Senhor? Para que vocês sejam minhas testemunhas. O poder de Deus vem. O Espírito Santo capacita. Para quê? Para que nós sejamos testemunhas de Jesus. É Jesus falando. Você entendeu o que eu disse aqui? A capacitação, o poder, o dinamis te dá compreensão de pertencimento. O poder vem, e agora eu sei que eu sou de Jesus, que eu estou aqui para ser uma testemunha de Jesus. Olha só, então o poder capacita, o poder é a força sobrenatural, o poder do Espírito faz com que a vida de Jesus seja manifesta através da minha, da nossa, da sua vida, mas ela também traz o quê? Senso de pertencimento. Esse poder não é para a gente fazer o que a gente quer, esse poder é para a gente fazer o que Jesus espera. Pastor, eu ainda não recebi. Porque talvez a tua motivação está errada. Talvez você quer poder para cantar mais, para pegar mais, para fazer mais, para ganhar mais dinheiro, e Jesus quer te dar poder para você ser testemunha dele, para testemunhar acerca dele, para falar acerca de quem ele é. Então olha como isso para a gente é tão impactante. Ele dá, Ele libera, Ele derrama essa capacidade, capacitação, esse poder, esse dinamis. Vem sobre nós, Jesus é apontado a partir da nossa vida. Vem o senso de pertencimento. Nós somos testemunhas. Esse é o propósito. Para quê? Para sermos testemunhas. Somos de Jesus e testemunharmos quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Sabe, a tradução da palavra grega para testemunha é mártires, que é a origem da palavra mártir. Olha só o que significa ser testemunha. Está entendendo o que é testemunhar de Cristo? Hoje tem gente que fala assim: no meu emprego eu não falo de Cristo, porque senão eu perco o emprego. Na minha família eu não falo de Cristo, senão me expulsam das festas. E eu fico pensando em Pedro, Tiago, João, decapitado, crucificado de cabeça para baixo, degolado, e a gente está com medo de perder festinha. A gente está com medo de perder emprego. Irmão, deixa eu te dizer, será que o emprego que você perde testemunhando de Jesus, será que ele vai te deixar desamparado?
Será que o emprego que você perdeu porque você se posicionou? Não, eu estou aqui dentro desse emprego para ser testemunha de Jesus. Ele disse naquele dia que eu ia receber poder do alto, e esse poder tinha um propósito, para testemunhar dele. Mas às vezes você está com medo de perder o cliente, você está com medo de perder o negócio, você está com medo de perder o sócio, quando a gente tinha que ter medo de perder a presença. Davi vai dizer: Senhor, tira de mim todas as coisas, só não aparta de mim a tua presença. Se tem algo que eu não vivo sem, eu aprendi a viver sem trono, sem coroa, sem palácio. Só tem uma coisa que eu não abro mão: eu não abro mão da tua presença. Tem alguém aqui nessa noite que não abre mão da presença de Deus, que não negocia a presença de Deus na tua vida? É o poder. Então, a palavra, original é mártires, mártir, testemunhar, viver uma vida que revela Cristo, que anuncia Cristo com ousadia, que permanece fiel mesmo diante da oposição. E tem oposição, irmão. Eu vivo um cristianismo muito light, não tem oposição nenhuma, então sinal que teu cristianismo, irmão. Jesus vai dizer: olha, sinta motivo de alegria ser perseguidos em meu nome. Se você está vivendo um cristianismo que não tem muita perseguição, cuidado com o cristianismo que você está vivendo. Não estou falando que a gente tem que sair por aí arrumando confusão e briga, não é sobre isso. Não é sobre isso. Jesus espera da gente muito mais do que um momento, Ele espera da gente uma vida. Não é sobre um evento, é sobre uma vida, é uma caminhada. Todo dia com Jesus vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas lembra, você tem o dinamis, você tem o poder para ser testemunha, mesmo diante do confronto, mesmo diante da perseguição. Então testemunhar é viver uma vida que revela Cristo, que anuncia Cristo com ousadia, é para permanecer fiel em todo o tempo, é representar Jesus no mundo. Irmão, pensa em algo, me veio aqui agora, mas se a única referência que uma pessoa tivesse de Jesus fosse a sua vida cristã, que referência ela teria de Cristo? Se a pessoa não tivesse acesso à Bíblia, e a única Bíblia que ela lesse fosse a sua vida, como seria o Jesus que ela enxerga em você? Como seria o Jesus que ela enxerga em nós? Ele está falando da gente ser testemunhas. Então é viver uma vida onde Cristo. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas isso aí é difícil. Testemunhar, revelar, manifestar, viver uma vida que aponte Cristo é difícil. Eu vou dizer para você, não é difícil, é impossível sem o Espírito Santo, mas com Ele, recebe aí, irmão, vai ser natural. Aleluia. É impossível sem o Espírito Santo, mas com Ele vai ser natural. Pega essa, aleluia. É o poder sobrenatural te capacitando para viver algo de maneira natural. Cheia do Espírito Santo, você vai ser a melhor mãe que existe. Cheio do Espírito Santo, você vai ser o melhor pai que existe. Cheios do Espírito Santo, nós vamos ser as melhores ovelhas. Dá um amém, dá uma moral aí, gente. Cheio do Espírito Santo, o melhor pastor é Ele, mas a gente vai ser bonzinho. Está entendendo? Cheio do Espírito Santo, o mundo vai ver Jesus em você. Jovens, cheios do Espírito Santo, vocês vão ser os melhores filhos da face da terra. Está entendendo? Só que a gente quer ser marido meia boca com meia porção do Espírito. A gente quer ser mulher mais ou menos, com um pouquinho do Espírito. A gente quer ser crente só com a sola do pé. Aí por isso que fica difícil, por isso que fica quase impossível, porque não dá para fazer de maneira natural aquilo que nós só podemos fazer no poder do Espírito. Por isso nós precisamos desejar, buscar, ter esse relacionamento. Ele está dizendo ali, ser minhas testemunhas, né? É a comissão, é o encargo, é a responsabilidade de cada um. Então, naturalmente é difícil, naturalmente é impossível, mas no poder do Espírito, meu irmão. Lembra do fruto do Espírito? Mansidão, temperança,
longanimidade, fidelidade, alegria. Se ele está em nós, o fruto está em nós. E se a gente for cheio, esse fruto vai ser natural. Esse fruto vai aparecer, a gente não faz força. A árvore não faz força para apresentar fruto, ela só precisa permanecer plantada. O problema é que a gente quer ser árvore de Natal. Tem crente árvore de Natal, a gente quer ser cheio de bolinha e pisca-pisca. Não, irmão, ele não te chamou para piscar, ele te chamou para dar fruto. E o fruto que você der permaneça. Ai, eu sou arvorezinha de Jesus. Não, eu quero ser o cenário onde o fruto do Espírito se manifesta. Para de pisca-pisca. Eu não estou falando que não pode, não estou entrando nesses assuntos, você está entendendo, né? Eu só estou te dizendo que a árvore de Natal é artificial, mas o fruto do Espírito é sobrenatural. A árvore é artificial, um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está lá. Muda de lugar toda semana a árvore artificial. Mas tenta arrancar uma árvore enraizada. Qualquer ventinho derruba a árvore artificial, mas tenta derrubar uma árvore que tem raiz, que está firmada, que está lá enraizada, que mais do que isso, que a raiz achou um veio d'água. Está entendendo? É para essa vida que o Espírito Santo está nos chamando. É esse poder que nos capacita, o poder sobrenatural que nos capacita a viver o propósito de uma maneira natural. Talvez teu filho vai dizer: pai, o que aconteceu com você? Eu estou descobrindo que eu tenho um pai que eu nunca tinha visto. Você vai dizer: eu decidi me entregar ao Espírito. Eu decidi entregar minha vida ao Espírito Santo. A esposa vai dizer: meu Deus, que marido é esse? Recebe aí, homem, me ajuda. Faz essas mulheres dar glória a Deus, por favor. Eu vejo muito tutorial, eu vejo muita palestra. Não, deixa o Espírito Santo te tomar, meu irmão. Deixa ele te encher, deixa ele te capacitar. Você vai fazer coisas que você não conseguia. Irmão, às vezes eu faço coisas que eu falo: meu Deus, da onde veio força? Da onde veio essa capacitação? Porque eu não sei fazer, mas precisa se entregar nas mãos dele. Precisa dizer: Espírito Santo, sabe, irmão, tem coisa que você nunca fez, mas ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que é nova para você, tem coisas que é a primeira vez para você, não para ele. Aleluia. E aí você está procurando informação aonde? Você está buscando direção de quem? Não, que o Espírito Santo nos tome, nos encha, para nós sermos os homens que nós precisamos ser, os maridos que nós precisamos ser, que as nossas mulheres cheguem aqui sorridentes, formosas, brilhando, aleluia, como a videira frutífera dentro do lar. Ele capacita, irmão, ele nos capacita a fazer aquilo que nós naturalmente não fazemos. Que ele te capacite, mulher, a ser a mulher sábia que edifica. A mulher sábia edifica o seu lar, não derruba. A tola derruba, a sábia constrói, edifica. Então, esse poder. Testemunha, quem é testemunha? É alguém que viu algo real, viu algo de verdade, viu algo que aconteceu, viu uma realidade, e agora confirma essa verdade diante dos outros. Só que talvez a gente é bom para ser testemunha com palavras. E vamos dizer, o mundo não quer mais nos escutar. O mundo já está por aqui de ficar escutando conversa de evangélico. O mundo quer ver ação de cristãos. A minha Bíblia não diz que a criação aguarda a aparição dos evangélicos, mas ela diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pastor, eu prego e lá ninguém se arrepende, porque talvez eles não estão interessados com o que você fala, eles estão olhando o que você vive. Falar uma coisa, viver é outra. O Espírito Santo não, você entendeu? É o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito do Cid Moreira para você ficar falando boa noite. É o Espírito que te capacita a viver uma vida semelhante a Jesus. E quando você vive, as pessoas ao teu redor vão ver. Então esse poder é para nós, esse poder está disponível, esse poder, Jesus está dizendo: olha, vamos ser testemunhas. Então testemunha, ela não apenas fala, ela mostra, ela apresenta como uma vida. Irmão, deixa eu dizer aqui,
Eu vou perguntar, não se chateie, mas quantos aqui vieram para cá e alguém ficou em casa? Alguém aqui deixou alguém em casa? Agora a minha pergunta é, quando a gente volta para casa, essas pessoas reconhecem que nós estivemos com Deus? Amanhã as pessoas que eu vou encontrar no meu trabalho, na minha escola, na rua, elas vão dizer, olha, eu estou vendo que você passou ontem um tempo com Deus. Ou será que quando a gente fala, estive com Deus, ela fala, é verdade? Sabe, é sobre uma presença, sobre uma capacitação que não é nossa, é de Deus. Não é sobre falar, é viver. Então Jesus fala o que eles receberiam, poder. Fala de quem receberia, do Espírito Santo. Fala para quem receberia, para ser testemunhas. E agora ele vai apontar para onde isso vai acontecer. Está entendendo? Tem poder de Deus para a tua vida. Tem poder quando o Espírito Santo desce, quando ele se apropria de você. Aleluia. E esse poder tem propósito, ser testemunha. Mas aí você está olhando para mim dizendo, mas ser testemunha aonde? Jesus não faz nada pela metade. Tudo que ele faz é completo. Ele aponta que vai haver um derramar de poder. Ele está apontando que vai haver o dinamis. Ele está apontando que tem um propósito. Mas ele também aponta onde? E ele diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e os confins da terra. Pastor, aonde vai acontecer? Eu vou para Jerusalém. É quase isso. Você vai entender. Então aqui agora ele vai falar aonde vai acontecer. Vocês serão minhas testemunhas. Tem testemunha aí ainda ou você já... Não, só quem é testemunha, dá um glória a Deus. Só quem está se alistando nessa noite para ser testemunha, diz um amém, aleluia. Vocês serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Pastor, então vou comprar minha passagem já. Não, calma que eu te explico. Você vai entender. Você vai testemunhar. Mártires, Marte, vai aguentar a pressão, o confronto e vai testemunhar. E aonde vai ser? Porque aqui agora ele fala, você vai testemunhar de que eu sou, de que eu fiz, do que eu faço, do que eu vou fazer. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus gera milagre, Jesus muda a história de vida, Jesus tira das trevas e traz para a luz, Jesus, aleluia, faz do perseguidor perseguido, aleluia, Jesus faz da prostituta missionário, Jesus faz do endemoniado evangelista, ele ainda faz. E aí aonde que vai ser tudo isso, pastor? Aqui ele não está falando, e hoje nós trazendo para nós aqui, não é sobre um lugar, não, ele está descortinando aqui um plano divino. Meu irmão, a gente às vezes quer fazer parte de tanto negócio, mas não quer fazer parte do plano divino. Aí eu queria tanto participar daquele plano, daquele negócio grande lá. Não, eu quero participar do plano de Deus, do plano que Deus está pondo em ação, do plano de Deus que está... Só eu? Tem mais alguém aí que quer participar? Aleluia. Então ele está descortinando um plano divino de expansão do Evangelho. Sabe, aqui ele também fala de um modelo de missão, porque ele vai dizer, serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém. Sabe o que Jerusalém significa? Jerusalém é o ponto de partida. Em Jerusalém que tudo começa. É aqui em Jerusalém aonde Cristo foi crucificado, onde Ele ressuscitou. É aqui onde eles estavam. É aqui em Jerusalém onde o Espírito Santo foi derramado. Você está entendendo? Você está querendo dizer, pastor, que o testemunho começa no lugar que você está. O lugar que você está hoje é sua Jerusalém. Você é a Jerusalém hoje, onde Deus vai começar tudo. Às vezes as pessoas ficam falando assim, não, eu vou ser missionário, mas vai ser lá na África, vai ser lá na Europa, lá na França, Até hoje tem muito missionário querendo ir para Paris. Ninguém quer ir para a Nigéria, não sei porquê. A Jerusalém vai começar. O Levi vai para a Nigéria? Recebe essa unção? Amém. Tá ligado? Que ligar na terra vai ser ligado no céu. Ele ficou branco ali agora. Por amor a Cristo. Em Jerusalém é onde tudo começa. É onde você está. É nesse lugar que as coisas começam. O testemunho vai começar no lugar que você está. O que significa? É o agir de Deus em mim.
É o trabalhar de Deus em cada um de nós, é a nossa Jerusalém, é onde o Espírito Santo foi derramado, é onde Cristo nasceu, é onde Cristo ressuscitou, é ali que vai começar, é aí que vai começar, em Jerusalém. Mas aí ele não para, irmão, aí ele diz na Judeia. O que significa Judeia? Judeia é o lugar, é a região próxima. A Judéia era uma província, né? Era na verdade a província aonde Jerusalém estava. Ali havia uma mistura, uma miscigenação de diferenças teológicas na Judéia. Havia muitas diferenças ali teológicas. Então era testemunhar ali nessa região próxima. Não, perdão. A Judéia era um território judeu. Território judeu, eles têm muito forte a cultura familiar. Então, a Judéia, a região próxima, o que significa? É eu ser testemunho no meio da minha família, é eu ser testemunho na minha casa, é eu ser testemunho entre os meus, é eu ser testemunho para aqueles que são da minha prole, eu testemunhar. Às vezes as pessoas estão querendo já ir para os confins da terra, porque o que é mais fácil alguém do confins da terra acreditar do que quem vive do seu lado? É mais fácil alguém de longe acreditar no evangelho que você prega do que alguém que está 24 horas com você. Então tem algo errado, irmão. Porque se alguém do lado não crê, o poder ainda não te transformou. Se alguém do lado ainda não está crendo, você não está podendo, o poder ainda não transformou a sua vida. Então a Judéia era uma província onde Jerusalém estava localizada, território judeu, cultura familiar. Então é testemunhar entre os seus. Pessoas, irmão, pensa nisso, irmão. Tem muito crente que depois que se converte se afasta da família. E aí a gente está orando para quê? Para que venha um missionário africano pregar para os nossos, e a gente quer pregar na África. A gente está esperando que venha alguém lá da Ásia pregar para o nosso parente, e a gente vai pregar em outro continente. Você está entendendo? Sendo que o Espírito de Deus já veio sobre você, o poder de Deus já está sobre você, para você ser testemunha de Jesus em Jerusalém, na Judéia. E aí agora ele vai falar da Samaria. O que é Samaria? Samaria é um povo semelhante, mas dividido. É aqui na Samaria que havia uma mistura teológica. Havia ali uma miscigenação, uma mistura, diferenças teológicas, a rivalidade com os judeus. É aqui em Samaria que havia preconceitos, que havia barreira. Olha só, o que havia ali? Preconceito, barreira. Ainda tem gente na sua família que tem preconceito porque você é crente? Tem uma barreira lá, não tem? Mas você é dinamite. Tem uma barreira, tem um preconceito. Minha família nem chama. Você esqueceu que você está carregando dinamite. Você esqueceu que está carregando o poder de Deus para quebrar essa barreira, para transpor esse bloqueio, Então havia preconceitos, barreira. A Samaria fala da gente testemunhar entre outras pessoas parecidas, mas onde há conflitos, que são separadas por conflitos, por preconceitos, por diferenças. Irmão, todo mundo tem na sua vida pessoas difíceis. Todo mundo tem na sua vida pessoas que dividem. Todo mundo tem na sua vida pessoas resistentes. Mas se você se mover debaixo do dinamis, do poder de Deus, vai ter reconciliação, vai ter restauração, vai ter salvação, vai aproximar, vai trazer para perto. E por último, ele fala dos confins da terra. Jerusalém somos nós. É aqui que o poder foi derramado e é aqui que a transformação precisa começar. Esse poder não é derramado para você querer que o mundo mude. Esse poder é derramado para que você mude no mundo, para que o mundo veja a mudança em você. Mas você está diferente. Olha, eu esperava uma reação de você e tive outra. Esperava que você ia agir de um jeito e você... Irmão, você acha que verdadeiramente a gente precisa ficar convidando para culto quem entendeu o dinamismo de Deus na sua vida? A gente precisa ficar lembrando de reunião?
A gente precisa ficar lembrando de compromisso. A gente precisa lembrando o que é ser servo, o que é servir. Não, eu não sirvo porque a igreja tem necessidade. Eu sirvo porque eu entendi que é um propósito. Estou servindo por um propósito. Quem entende esse poder de Deus não consegue mais ficar estático, não consegue mais ficar inerte. Então é aqui, em Jerusalém, onde tudo começa. Em Jerusalém, onde a revolução do Espírito começa. O Espírito vem, o poder vem, a transformação vem. E agora eu vou para a Judeia. Quem é Judeia? Os meus. É lá na família, é lá na casa, é lá no lar, é lá no trabalho, é lá na escola. Aleluia. 14, 15 mil pessoas em Araucária. Aonde vai começar? Na sua família, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, na sua academia, no seu trabalho, no seu condomínio. Quem tem dunamis, dinamis, não vive mais como agente secreto. A Bíblia diz: ninguém coloca luz num candeeiro para colocar embaixo da mesa. Antes, coloca num lugar alto, para que ilumine toda uma casa, toda uma cidade. E a luz de Cristo na tua vida vai iluminar o teu lar, a tua família, a tua empresa. Quando você chegar lá no teu trabalho, na tua escola, eu creio, alguém mais crê comigo ali, aleluia. E para nós irmos para o final e nós orarmos. Nesse exato momento, Jesus está dando as suas últimas palavras. Por quê? Ele vai abandonar? Não, ele completou a sua obra. O que Jesus tinha para fazer, ele fez. Tetelestai, está consumado. Jesus não deixou pela metade, Jesus não deixou inacabado, Jesus não deixou incompleto, ele terminou. Mas agora, o que ele está dizendo é algo mais ou menos assim: a minha parte eu fiz, e agora eu estou entregando a vocês a comissão, que é a parte que vocês têm que fazer. Mas sabe o que é lindo? Jesus não entrega a comissão sem também entregar capacitação. Ele comissiona, mas ele capacita, ele habilita, ele dá poder, ele nos torna capazes de fazer. Ele fez a parte dele, está nos comissionando a fazer a nossa. Mas ele mesmo vai capacitar, ele mesmo está capacitando, ele mesmo está dando força, ele mesmo está dando poder. Sabe quando essa missão termina? Quando o último povo for alcançado. A Bíblia diz: então, quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Deixa eu perguntar algo aqui. Alguém aí tem saudade, tem pressa que Jesus volte logo? 3 só, né? O resto, as coisas estão boas demais aqui, né? Pra gente querer que acabe. Não, irmão, tem coisa maior e melhor. Você querendo ou não vai acontecer. Você crendo ou não vai acontecer. Vou perguntar de novo: tem alguém com saudade de Jesus? Tem alguém aí que deseja que ele venha logo? Pastor, tá bom aqui, mas lá vai ser ainda melhor. Aleluia. Só que sabe o que eu entendo? Se a minha Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, o fim virá. Isso me ensina que a igreja tem o poder de apressar a volta de Jesus. Eu não prego nem com fala e nem com vida, então eu não estou comprometido com que ele volte. Não estou falando para você ir para a África pregar. Prega com a sua vida para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua mãe, para a sua vizinha, para a sua patroa, para os seus empregados, para quem está ao teu redor. E daqui a pouco, quando a gente menos esperar, a gente vai ouvir o som da trombeta, aleluia, ao alarido do arcanjo, aleluia. O céu vai se rasgar e ele virá, aleluia. Essa missão acaba quando o último povo for alcançado. Jerusalém, comigo. Judeus, Judeia, entre os meus. Samaria, entre os diferentes. E até os confins da terra, todos os povos. Essa missão é o ponto de partida. O derramar do Espírito, a capacitação, o poder de Deus derramado através do Espírito Santo. E o ponto final, pastor, é aonde? É os confins da terra.
é os limites dessa terra, aonde Ele nos levar. Quem recebe